jovem, beleza, você tá aí, que coisa boa. Que bom que você tá aqui pra gente conversar. Eu recebi aqui essa notícia da Folha e estão me questionando aqui se essa notícia ela tá falando a coisa certa mesmo, não tá? Por mais que exista um sensacionalismo quando a gente lê uma notícia como essa, eu não sei se essa de fato era a intenção da Folha, mas é muito comum um leigo ler essa notícia e pensar, nossa, então não preciso fazer nenhuma dieta, é só tomar um medicamento para emagrecer que tá tudo beleza, tá tudo tranquilão. Então, existe aqui esse questionamento sobre a eficácia de dietas, mas que com o uso de medicamentos acaba tendo um resultado melhor em relação à perda de peso. Mas vamos discutir aqui sobre isso hoje. Em relação à eficácia das dietas, chamada da notícia de que não, é só tomar um remédio que tá tudo certo, muita gente vai ficar indignada com isso, mas vamos refletir sobre essa eficácia das dietas. E aí você me diz, desde os anos 90, ano 2000, você já reparou que de lá para cá só aumentou o número de nutricionistas? Porque de lá para cá você já deve perceber que tinha lá as revistas Capricho, revista não sei o que, Men's Health, aí tem dieta de Atkins, dieta de Ducão, dieta jejum eternamente, low carb, cetogênica, motherfucker, um monte de dieta muito doida. Para cá aumentou o número de nutricionistas, você entra nas redes vizinhas e você vai encontrar toda hora algum nutricionista sem camisa mostrando uma dietinha proteica. Mas ainda assim, mesmo com esse aumento do número de nutricionistas, de informação sobre nutrição, a obesidade e o sobrepeso só aumentaram. Então, atualmente, a gente tem no país mais de 60%, 65% em sobrepeso e mais de 25% em obesidade. E isso é algo alarmante e demonstra, de uma certa forma, aqui não falando de evidência, mas de inferência, de que talvez a dieta não funcione tão bem assim. O simples uso da dieta. Falo isso por conta dos resultados que a gente tem hoje em dia e do número de pessoas com sobrepeso e obesidade, mesmo com a informação aumentando. Por mais que você fale, não, mas essa informação não é boa. Sim, mas a gente tem acesso à informação e, pelo visto, o simples fato de pegar o papelzinho, grudar na geladeira ou pesar a comida na balancinha de traficante não está funcionando tão bem assim. Isso não quer dizer que a dieta não seja uma ferramenta que possa vir a ter utilidade. Na verdade, a gente está refletindo aqui sobre a eficácia das dietas de uma forma global, de uma forma social e que talvez não seja o melhor dos métodos. Mas isso quer dizer que é só tomar o remedinho, a canetinha? Bom, em relação ao remédio e a canetinha, o grande problema, um dos grandes problemas que a gente tem é olhar esse remédio como se fosse um remédio para emagrecer. É essa busca muito louca pelo emagrecimento de qualquer coisa aí que você me dá, que vai tirar esse peso de mim, vai resolver. Esse é um grande problema, porque uma coisa é um remédio para emagrecer, outra coisa é um remédio auxiliar para o tratamento da obesidade. Isso é uma coisa. Então sair tomando Ozempic, Saxenda, Victoza, Wegovy ou esse outro novo que eles estão anunciando na notícia, sem uma orientação médica, sem uma orientação nutricional, sem uma conversa, sem entender quem é você, talvez não seja a melhor das estratégias. Então, é por isso que quando a gente fala assim de emagrecimento a curto prazo, de fato, os medicamentos eles vão acabar ganhando da dieta porque a pessoa vai ficar sem apetite, ela não vai comer, ela vai entrar em déficit calórico, ela vai perder peso. O que acontece é se a perda desse peso se torna duradoura ou não. Então, o grande problema quando a gente fala em tratamento da obesidade é pensar na obesidade como se o único problema fosse o peso. O problema não é só o peso. Obesidade é uma treta. Se o problema fosse só o peso, a gente já teria resolvido toda essa questão da obesidade simplesmente com dietas restritivas ou dando esse remedinho aí. O problema de a gente tratar a obesidade como se fosse só o peso é porque os pacientes, as pessoas que têm obesidade ou as pessoas que simplesmente querem fugir do peso elevado, elas vão olhar como para a nutrição, para o exercício físico, como estratégias para perder esse peso, quando na verdade o peso é só o resultado de alguma outra questão que essa pessoa tem com a vida dela. Então muitas vezes esse peso, ele está ali como forma de proteger essa pessoa, ou ele está ali como forma de dar força para essa pessoa, ou ele está ali como forma de gerar um destaque. Aqui eu estou falando de questões mais psicológicas mesmo. Por que aquele peso existe? Porque se obesidade não se trata só do peso. Para a gente pensar sobre obesidade e se tratar só do peso, vamos pensar que é o seguinte: obesidade, você concorda que é uma doença? Tem até CID e a galera fica brigando por isso aí nas internet. Então a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão. Mas, então, a diferença é que diabetes e hipertensão são doenças crônicas que não gritam como a obesidade. A obesidade grita e chama atenção. Porque se você vê uma pessoa com diabetes
comendo um monte de docinho e essa pessoa for magra, ninguém vai falar nada. Se você vê um hipertenso comendo torresminho e cachaçinha, ninguém vai falar nada também. Mas quando a pessoa encontra alguém com obesidade comendo torresminho, vão falar, tá vendo? É por isso que tá gorda. Ou então, se essa pessoa com obesidade estiver comendo salada, vão falar, tá vendo? Deve estar de dieta. Então, a obesidade chama atenção e incomoda. E esse é o fator social. Agora, trazendo aqui a pergunta de $1 milhão. Se você der uma insulina para um diabético, será que ele deixa de ter diabetes? Acho que não. Se você der uma losartana, um remedinho para pressão ali para uma pessoa, um hipertenso, será que ele deixa de ter hipertensão? Talvez não. Então, o que a gente tem com essas doenças é o tratamento. Agora, pensando na obesidade, se você dá o Ozempic, a dietinha restritiva, e essa pessoa perde ali os 30 quilos, 40 quilos, ela deixa de ter obesidade? Tem que ver isso aí. Então, quando a gente pensa em obesidade, entender que vai muito além do peso, porque é muito comum a pessoa perder esse peso todo, seja através desse remedinho aí, ou através de uma cirurgia bariátrica, e o peso voltar. Se o peso volta, é porque existe ali alguma coisa naquela pessoa, alguma síndrome que faz que esse peso volte. Então a questão não é só o peso, é o porquê que esse peso aparece. É a relação que essa pessoa tem com o corpo, é a história por trás desse peso, é a forma como essa pessoa enxerga a comida, que não dá pra gente tratar a obesidade simplesmente como perder peso, não é só isso. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente fala do tratamento. Esses remedinhos aí, essas canetinhas, elas podem ser eficazes no tratamento, desde que faça sentido. Não é só chegar lá no médico, tá aqui o remedinho, toma aí, fica sem comer e perde o peso. Não, mas você tá com compulsão? Você tá beliscando demais? Você tá com hiperfagia? Você tá comendo de forma descontrolada? Vamos ver se esse remédio ele faz diferença ou não. Já tentamos aqui o método dietético, já tentamos utilizar a dieta, já tentamos fazer a reeducação nutricional e o exercício físico e não deu certo? Então talvez o medicamento ele seja uma alternativa. Mas não quer dizer que seja só o medicamento ou só a dieta. Tem que entender quais são as questões por trás da tua obesidade, quais são as questões por trás do seu peso. Não é preto no branco essa história de obesidade, de sobrepeso, não. Tem que ver isso aí com carinho, com tranquilidade e entender qual é a tua real situação. Então, quando você for pensar nesses medicamentos, num medicamento para emagrecer, não. Remédio auxiliar para o tratamento da obesidade. Isso é uma coisa. Então, o primeiro passo, quando você observa lá as coordenadas na BESO e nas diretrizes da obesidade, para você tratar a obesidade, vamos fazer intervenção dietética, vamos fazer educação nutricional, vamos inserir o exercício físico, vamos mudar a relação com o corpo, com a comida e adicionar a psicoterapia. Então, a terapia acaba sendo muito importante nesse processo. Vamos enxergar qual é o ambiente dessa pessoa, quais são as pessoas que estão ao redor da vida dela, como é que é o ambiente onde ela está inserida e o que isso influencia nas escolhas alimentares que ela tem. Depois que a gente observa tudo isso, é que talvez a gente vá para a intervenção medicamentosa, para ver se isso faz sentido ou não faz. Então, não dá para sair tomando remedinho open bar, Ozempic de Guaraná, Ozempic de maracujá, comprar ali no supermercado achando que é zoeira, porque não é assim que funciona. Mas pode ser que o remédio ele faça parte aí do teu tratamento para obesidade, mas você só vai descobrir isso conversando com o médico, sem ser aquele médico charlatão que passa bomba, tá? Com um médico de verdade, trocar ideia com um nutricionista que se importa com você, um médico que se importa com você, com o educador físico que está interessado na sua saúde. Por favor, jovem. Beleza? Vai na boa, vai na tranquilidade, tamo junto demais. Valeu aí, obrigado de coração.